Fala galera, Checkmate. William na área. O assunto de hoje, cônicas. Começando com parábola. Então, a questão de parábola que está relacionado com cônicas é pelo simples fato de que se você pegar um cone e cortar em um certo ângulo aqui, fazer um corte desse tipo aqui, como pode ser demonstrado na própria figura, foi traçado um corte, rasgou esse plano aí, para gerar o plano da parábola, basicamente, que é o que a gente pode ver aqui, né? Vai gerar esse plano aqui da parábola, ou seja, ele vai ter uma face no formato de uma parábola, ok? Então é por isso que a questão tanto de parábolas quanto de circunferências também pode ser obtida através do cone, quanto de elipse também pode ser obtido através do cone. Por isso que esses assuntos todos que a gente tem aí são colocados dentro do pacote cônicas, beleza? Então temos aí o motivo para esse nome. Bem tranquilo essa análise e vemos agora a questão da definição da parábola. Quanto à definição, ficaremos que a parábola ele vai ser o conjunto de todos os pontos de um plano equidistantes, de um ponto fixo e de uma reta fixa desse plano. Pô, plano, vamos entender esse plano como plano cartesiano, XY, plano XY. A gente pode pegar aqui ó, o eixo X, né? Eixo X, o eixo Y. E considerando que aqui seja o ponto 00, o vértice seja o ponto 00, okay? Passando pelo vértice. Pô, quem é que vai ser o vértice? O vértice vai ser o ponto, o valor mínimo da minha parábola. Perceba que aqui nesse caso, para o lado esquerdo, a parábola, qualquer ponto que eu pegar em relação a y, o valor vai ser maior do que esse zero. Ou qualquer ponto do lado direito que eu pegar, o y vai ser maior que zero. É possível perceber isso, claramente. Então, teremos o vértice. Eu falei aqui, nesse caso, ele pode ser o valor máximo ou o valor mínimo, caso a parábola seja voltada para baixo. Nós teríamos que o vértice ele seria o valor máximo, né? Então, o que a definição quer dizer? Pô, parábola é o conjunto de todos os pontos de um plano cartesiano. Todos os pontos de um plano cartesiano. Que vai ter uma certa distância em relação a um outro ponto. É isso que a definição quer dizer. Um ponto específico. Ponto esse que eu vou chamar de foco. Foco F. E a minha diretriz. Pronto. Uma outra reta desse mesmo plano cartesiano. Tá? Uma outra reta que está contida nesse mesmo plano cartesiano. Então, teremos aqui ó, a reta que vai ser uma diretriz, uma reta específica. Ok? E essa diretriz, a distância em qualquer ponto que eu pegar, aqui ó, por exemplo, ponto P1 está contido na minha parábola. A distância até um ponto específico, que é o foco, até a distância da diretriz, fazendo 90 graus. Ok? Serão iguais, ou seja, eu posso dizer que FP vai ser igual a PP', como é possível identificar aqui. Ó, FP e PP'. Ou FP3 também é outro exemplo, né? FP3 com P3'. A distância serão iguais. Então essa é a definição para qualquer ponto que você pegar em relação ao foco, vai ter a mesma distância se você for comparar com a diretriz. Distância em relação a esse ponto. Pronto. Teremos a definição de parábola. D diretriz, F foco, P vai ser o parâmetro, V o vértice e E é o eixo. Esse eixo vai ser o eixo de simetria. O eixo que vai cortar a parábola no meio, um lado vai ser igual ao outro. Tá? A abertura aqui, ó, a abertura aqui vai ser igual, tá? A abertura de um lado vai ser igual à abertura do outro. Eixo de simetria. Um lado é simétrico ao outro. Como se fosse um espelho, né? Perfeito. Uma outra coisa interessante aqui, uma outra análise interessante é em relação ao parâmetro. Parâmetro que a gente pode chamar de P. Esse parâmetro vai ser a distância do foco até a diretriz. Beleza? Do foco até a diretriz, distância em linha reta, teremos o parâmetro. E show de bola. Checkmate isso aí, né? E à medida que a gente vai avançando no assunto, nós vamos perceber que temos uma
equação que vai permitir traduzir uma parábola, ok? Uma outra equação que vai ser possível traduzir uma parábola. Que equação vai ser essa? Nós podemos definir da seguinte forma: x ao quadrado, que é igual a 2 vezes o parâmetro multiplicado por y. Pronto. Tranquilo, bem tranquilo. Lembrando que essa análise aqui foi considerada como referência vértice 00. Foi colocado sobre as referências de um vértice 00, vértice no ponto 00, vértice na origem, né? Com vértice na origem, nós podemos definir que a equação vai ter sempre esse padrão, vai ter sempre esse jeito. Okay? X ao quadrado, que é igual a 2 vezes o parâmetro, vezes y. Aqui está identificado o parâmetro, como eu havia falado anteriormente, que é a distância do parâmetro até a diretriz, linha reta. Ele vai ser igual, você tem P sobre 2 do foco até o vértice, P sobre 2, e do vértice até a diretriz, P sobre 2. Somando os dois, nós temos P parâmetro. Essa é essa distância. Okay? Show de bola, né? Bem tranquilo. Agora, olha que interessante, a gente pode definir que, analisando ainda o vértice sendo colocado aqui no 00, tanto para um quanto para outro, nós temos que, quando formos definir uma parábola voltada para cima com o vértice 00, ficaremos com o x ao quadrado, que é igual a 2, parâmetro y. A mesma coisa, não mudou nada não. E o foco ele será identificado, foco F, ele vai ser identificado por, nós já temos essa distância é o parâmetro dividido por 2. Analisamos isso anteriormente. Essa distância aqui, ela é traduzida em y como P sobre 2. E em x temos 0. Né? Esse ponto aqui, no F, ele vai ser o ponto 0 e P sobre 2. Quando a parábola é voltada para baixo, ficaremos com foco 0 e menos P sobre 2. É só identificar aqui. Temos o foco aqui é 0, 0, abaixo do 0. O x é 0. O foco vai ser menos P sobre 2. Outra questão interessante é que, quando a parábola é voltada para baixo, o formato da equação ela vai ganhar só um sinal negativo. 2py. Só isso. É só isso que a gente vai analisar. Ok? Nesse formato aqui nós temos os padrões. Lembrando que com o vértice sendo colocado na origem, o ponto 00. Outra coisa que pode acontecer é simplesmente, ao invés da parábola ela ser voltada na direção de x aqui, na direção de y, como é o caso que a gente viu, o eixo de simetria alinhado ao y. Já falei sobre o eixo de simetria, o eixo de simetria foi mostrado aqui, corta a parábola ao meio. O eixo de simetria corta a parábola ao meio. Como foi cortado aqui, temos o eixo E. Okay? Então, se esse eixo estiver alinhado a y, já temos o padrão. Tanto se a parábola for para cima ou para baixo. Mas se o eixo estiver alinhado em x, é só você mudar as coordenadas. Muda as coordenadas, muda os eixos de lugar, mas a equação, perceba que ela terá a mesma tendência. Não vai mudar muita coisa. Tá? Não vai mudar muita coisa não. Olha que interessante. Aqui nós ficaremos com a parábola voltada, no caso o eixo, cortando aqui a parábola ao meio, um lado igual ao outro, simetria, simétrico, né? Um lado espelhado em relação ao outro. E essa parábola está voltada para x. Pega essa equação daqui, quando está voltada para y, temos o x aqui, fica com x ao quadrado, 2py. Pô, se estiver voltada para x, é só mudar as letras de lugar, no caso, x em relação a y. Né? Ficaremos com y ao quadrado, que é igual a 2px. Pronto, acabou. Muda as coordenadas, Muda as coordenadas. O foco vai ser quem? Pô, o foco está aqui, A distância do foco até o vértice é P sobre 2. E a distância do vértice até a diretriz é P sobre 2. Sendo assim, o foco nesse ponto
ficará com P sobre 2 para o x e 0 para o y. Agora aqui, o que é que vai acontecer? Parábola voltada para o sentido contrário de x, aqui voltada para o sentido contrário de x, aberta para o sentido contrário de x. Ficaremos com y que é igual a menos 2px. Sinal negativo. Bem tranquilo, né? Então o foco ele vai ser, se o outro era P sobre 2 e ele está aqui com essa distância que nós temos que é P sobre 2, aqui também é P sobre 2. Temos essa distância aqui, daqui para cá P sobre 2. Para cá P sobre 2, porque a distância do foco, por via de regra, até a diretriz, já vai ser quem? É o P, o parâmetro. Nós já sabemos disso, por isso que é cortado no meio aqui. Ó, cortado no meio, P sobre 2 de um lado, P sobre 2 do outro. Ficaremos com menos P sobre 2 e 0. Show de bola, né? Show de bola. Checkmate, checkmate aí. Galera, checkmate, viu? Só que as coisas nem sempre vai ser tão simples assim. Daquele jeito, com o vértice no 0, 0. O vértice localizado na origem, que é o ponto 0, 0 do nosso plano cartesiano. Ele pode simplesmente estar, o vértice, posicionado em outro ponto diferente da nossa origem. Isso pode acontecer. Então é por isso que a gente precisa aprender a analisar a translação de eixo. Simplesmente tirar o eixo de lugar, tá? Translação, ó. Simplesmente pegar os eixos que nós temos e transferir para um outro lugar esse mesmo eixo, só transladando, tá? Não tem rotação aqui, só transladando, só tirar de lugar. Perceba que aqui não teve rotação, né? Não teve rotação. Simplesmente peguei o eixo que eu tinha, x, y, e passei para esta posição. E quando eu passo para essa posição, eu vou dizer que é um eixo diferente, porque está em uma posição diferente. Pronto, bem tranquilo essa análise. Olha que interessante. Esse aqui é o meu eixo antigo. Esse agora vai ser meu eixo novo. No meu eixo novo eu tenho um ponto P. Esse ponto P vai ser o ponto x', ó, x' e y'. X', y'. Coordenadas cartesianas. X', y'. Esse é o ponto. Agora, se eu fosse definir esse mesmo ponto P, só que nos eixos antigos que nós tínhamos, quem eram os eixos antigos que nós tínhamos? Era o x e o y, que é x', y'. O novo, foi mudado de lugar. Então agora a gente vai avaliar como esse ponto P. Esse ponto P ainda vai continuar sendo o x e o y. O y e x, ó, o x. Análise em relação ao eixo anterior. X e y. Pronto. Tranquilo com isso. Tranquilo em relação a isso. Agora olha que interessante. Esse x' e o x tem uma relação. Tem uma certa relação. Que relação vai ser essa? Perceba comigo. O x' está aqui. O x total está aqui, posicionado aqui. Se eu pegar esse x e tirar esse x0 que eu tive aqui, esse deslocamento que eu tive da origem, ó, a origem passou para cá, ó, só avaliar desse jeito. Deixa eu apagar que fica melhor para analisar, né? Vamos lá. Então, ó, a minha origem, ele foi movido de lugar, foi trocado de lugar aqui. A origem agora está lá. Quando eu passo para lá, eu vou ter uma nova análise, né? Tem uma nova análise. Terei novos eixos, que vai ser x' e y'. Agora perceba, em x o deslocamento foi de x0. Chamo de x0. Se eu pegar esse x', mas eu quero saber esse ponto P, como é que eu represento, fazendo aí uma relação, deslocamento novo, os eixos novos para o formato antigo. Como é que eu faço essa transição? Então você pode fazer da seguinte forma. Quem é x'? X' vai ser o seu x total menos o x0. Sobrou quem? Sobrou esse cara daqui, né? X'. Então quer dizer que x' ele vai ser igual a x menos x0. X', x menos x0. Pronto. X' vai ser isso aí. Beleza? Essa é a ideia. E o seu y', que está aqui,
ele vai ser o y menos o deslocamento que eu tive na origem. Y0. Olha que interessante. Então aqui eu vou ter y', aqui vai ser y menos y0. Para que vai servir isso aqui para a gente? Isso aqui para a gente vai servir para quê? Ora, isso aqui para a gente vai servir para a gente fazer uma análise desse tipo. Considerando que a parábola ele passa pela origem, só que a origem nas referências de x' e y', nós podemos traduzir isso aqui nas referências de x e y, porque nós sabemos que é x' e y'. Essa é a ideia. Então, se a parábola tiver nesse formato, a gente já sabe o que é, o que significa nesse formato daqui. Então, a parábola vai ser o quê? Pô, nós temos que x ao quadrado, pô, o eixo de simetria, ó, paralelo ao y', né? Então vai ser x ao quadrado 2py. Só que não o x ao quadrado 2py que a gente estava anteriormente. Aqui a gente tem x' ao quadrado 2py'. Pô, ela está nesse formato. Não posso esquecer disso. Agora é y', x'. Então, tudo que eu tiver aqui vai ser x', y'. Tempo de coordenadas. Então, temos aí, tá? X' ao quadrado é igual a 2p. Parábola volta para cima, voltada para cima. Então, a equação é 2p y'. Perfeito. Ponto no nosso novo sistema cartesiano vai ser 0, 0. Então, aqui nesse formato, já sabemos que fica desse jeito. Só que se eu quiser transferir isso aqui para o formato antigo, o que eu faço? Como eu posso analisar? Ó, formato antigo das nossas referências do plano cartesiano. Pô, quem é x'? X' é x menos x0. Então vai ser x menos x0 ao quadrado, que é o x', que vai ser igual a 2p, que é y', y menos y0. Pronto, acabou. Consegui passar. Então eu peguei essa parábola daqui, eu desconsiderei agora as minhas novas referências, que é o x' e y'. Eu simplesmente passei para o formato antigo, né? Para o formato antigo. Nós tínhamos anteriormente em relação somente a x e y. Pronto. Lembrando que x0, ó, se você perceber, é onde está localizado o vértice x0 e y0. Olha aqui, ó. Bem tranquilo de se analisar isso aí, né? Então temos que o y0 e o x0 é simplesmente o vértice da minha parábola na referência do plano antigo, que é o que a gente vai escrever, tá? Que é o que a gente vai escrever. Essa é a ideia. Essa é a ideia aí. Então a equação da parábola fica desse jeito, fica nesse formato. Beleza? Show de bola, né?